Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, cidade das Flores. Hoje está uma noite agradável, depois de uma chuva bem suave, e nós estamos aqui juntos com esse mesmo propósito: aprendermos, estudarmos a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje é dia 29 de dezembro de 2020, terça-feira, como todas as terças, às 20 horas, nós temos esse encontro marcado. Saudando quem vai chegando, Verônica, queridos amigos dos dois planos da vida, porque sabemos que nunca estamos sós. Nós temos os amigos que compartilham conosco desse mesmo sentimento, desse mesmo pensamento. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz para iniciarmos a nossa preparação espiritual da noite de hoje. Ontem, na nossa preleção de segunda-feira, eu li a última mensagem do ano. Eu acho que hoje eu vou ler a primeira. Não, a primeira vamos deixar para a semana que vem. Melhor, né? Vamos ler então essa mensagem aqui, ó, 178. Obra individual. Essa mensagem está no Evangelho de Tiago, no capítulo 5, versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que mensagem bonita! Está em Tiago, capítulo 5, versículo 20. Repetindo a mensagem de Tiago. Saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, 20. Queridos amigos, Emmanuel comenta dizendo: olá, Sueli, que bom estarmos juntas. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. Quando o homem, quase retificado, que a identifica, estaciona e desanima. O missionário do bem, que a surpreende, encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta, a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. E Emmanuel, lá no final da mensagem, ele diz: recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Repetindo o que Emmanuel diz no último parágrafo da mensagem 178 do livro Vinha de Luz. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Queridos amigos, benfeitores que aqui se encontram, Dr. Bezerra de Menezes e toda essa falange de luz, nós vamos dando início
a nossa noite de estudo do Evangelho e com gratidão em nossos corações, a última terça-feira de 2020, e aqui estamos com esse propósito de aprender e de semear, Senhor, a Tua mensagem, semear o Teu Evangelho de amor. E nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, boa noite, Vicente. Boa noite a todos os amigos que vão chegando para compartilhar conosco do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós encerramos o nosso capítulo 4 de O Evangelho e a semana passada nós iniciamos o capítulo 5. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Kardec seleciona essa passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Capítulo 5 e os versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, felizes os que choram. É estranho. Kardec dá o título ao capítulo, conforme eu falei, Bem-aventurados aflitos. Felizes os aflitos. E nós que temos passado um momento de tanta aflição, de tantas angústias, um ano de tantos desafios, e Jesus diz, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram. E continuando, Jesus diz, naquele belíssimo Sermão do Monte, e Mateus transcreve, bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Felizes os famintos. Podemos aqui traduzir famintos, tanto do alimento material, que o nosso corpo necessita, mas também famintos do alimento espiritual, que na realidade, nós como espíritos, estamos muito famintos desse alimento espiritual. Mas Jesus diz, bem-aventurados famintos, bem-aventurados sequiosos de justiça, aqueles que estão sedentos, que estão ansiando por justiça, por passarem perseguições, passarem sérios dissabores e anseiam por justiça. Mas Jesus diz, são felizes porque serão saciados. E nós vamos, continuando ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Felizes os que sofrem perseguição pela justiça. Seja bem-vindo ao Silene, muito bom você aqui conosco. Bem-aventurados, felizes os que sofrem perseguição pela justiça. E o que Jesus diz? Pois que é deles o reino dos céus. Quantos de nós sofremos perseguições por termos pontos de vista diferentes, uma religião, uma filosofia, por termos aptidões, gostos diferentes, somos perseguidos. Quando Jesus esteve entre nós, era muito pior.
as perseguições, as dificuldades eram muito maiores. As pessoas daquela época tinham muito sofrimento. Jesus vem entre os judeus, que eram dominados pelo povo romano. Eles viviam subjugados em sua própria terra pelos romanos, que tinham um império muito poderoso, que havia dominado grande parte do mundo conhecido há mais de 2000 anos. E Jesus diz: bem-aventurados, felizes os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Jesus ali, ele não falava para a carne, ele não falava para o corpo material, ele falava para o espírito, porque uma existência diante da eternidade é muito pouco. Diante do espírito imortal é muito pouco. Por mais que vivamos atualmente no planeta Terra, porque, de acordo com relatos de espíritos de planetas mais evoluídos, ainda do nosso sistema solar, há planetas do nosso sistema solar que a média de vida está em torno de 500 anos. Mas o nosso planeta Terra, na atualidade, tirando uma média, porque há países que, infelizmente, a média de vida ainda é muito pequena, mas vamos colocar aí, por mais que uma pessoa viva, não sei se já tem alguém que tenha chegado aos 140 anos. Eu sei que já teve alguns que já passaram dos 120. São poucos. Mas vamos fazer de conta que já tem pessoas que já conseguiram atingir 150 anos. Mas diante da eternidade, 150 anos não é nada, é menos que um segundo, é um átimo de segundo. E ele fala, Jesus fala, mas fala para o Espírito. E lá no Evangelho de Lucas também vem falando sobre o Sermão do Monte, quando Lucas nos traz, no capítulo 6, versículos 20 e 21, quando ele nos diz, transcrevendo o que Jesus havia falado: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso reino, ou melhor, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Nós temos que entender aqui também que não é o pobre apenas das carências materiais, porque sabemos que o idioma hebreu, Jesus falava também em aramaico, e depois foi traduzido para o grego. Uma palavra tinha vários significados, muitos significados. Mas vamos procurar analisar. Felizes vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Podemos ver aqui também, não com o significado da pobreza material, mas aquele que é simples, que é humilde, porque sabemos que há pessoas na extrema pobreza, mas que o orgulho ainda fala muito alto. Mas sabemos que existem pessoas bilionárias, mas que são pessoas humildes, simples, amorosas, fraternas, caridosas. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Era uma promessa de Jesus. O
reino dos céus, nós agora espíritas, nós sabemos. E nós aproveitamos para mandar também um abraço para a Grace, para a Fátima, para a Anne. Nós sabemos que quando Jesus fala do reino dos céus, não é como muitos irmãos nossos de outras crenças que creem somente numa única vida e que, ao desencarnar, ao falecer ou morrer, retornariam para um céu ou para um inferno. Sabemos que não é assim. Nós espíritas sabemos que nós estamos nesse processo de evolução, de aprendizado, e nesse processo nós vamos sim. O reino dos céus não é aquele céu que muitos imaginam, mas é a paz de espírito que nós, como espíritos, vamos adquirindo à medida que vamos caminhando, que vamos evoluindo. Podemos, ao desencarnar, ao invés de mandando um abraço aqui também para Célia. Célia, seja bem-vinda, Célia. Nós, ao desencarnarmos, esse reino dos céus, essa região celestial seria o quê? Seria aquele ambiente onde nós chegaríamos de acordo com a nossa paz de consciência. Porque nós, ao desencarnarmos, vamos ir para regiões de acordo com o nosso proceder aqui enquanto encarnados. Se formos bons, se já nos empenhamos para sermos melhores, nós vamos para regiões intermediárias. Se formos com atitudes equivocadas que prejudiquem, voltados para o mal, sabemos que iremos para regiões não tão favoráveis. O próprio Jesus nos transcreve aquela passagem do rico e do Lázaro, quando o rico desencarna e o Lázaro desencarna, e o Lázaro, que vivia ali comendo as migalhas que caíam da mesa daquele rico, vai para uma região favorável, uma região de muita luz, podemos dizer assim, e aquele rico vai para o Hades. O Hades, que era uma região tenebrosa, e Jesus conta a história. O rico pede a Abraão: Pai Abraão, permita que Lázaro possa vir molhar a boca, molhar os meus lábios sedentos. Mas a distância vibratória era muito grande, Lázaro não conseguia, ou melhor, o rico não conseguia vibratoriamente se aproximar de Lázaro. E ele roga então a Abraão: Pai Abraão, permita então que eu vá alertar os meus irmãos para que eles não venham para essa região aonde eu sofro. E Abraão diz: não adianta, eu já mandei tantos profetas, já mandei tantos emissários, mas as pessoas não ouvem, não prestam atenção. Não com essas palavras. Jesus conta essa história, essa parábola que se encontra no Evangelho. Então sabemos que esse reino dos céus não é: eu desencarnei e fui para o céu. Será que eu vou para o inferno? Não, sabemos que não. Nós espíritas sabemos que não é assim. Mas Lucas continua dizendo: bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, felizes sois, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas transcreve também o Sermão do Monte com palavras semelhantes às palavras do evangelista Mateus, com pequenas diferenças, mas nós percebemos que o sentido é o mesmo. A promessa de Jesus para aqueles que têm
sofrido na atualidade, mas que tem buscado a mensagem do Cristo. E Lucas termina dizendo: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. E é o que eu disse, quando Lucas fala do rico, não podemos imaginar que uma pessoa, por ser rica, que ela irá sofrer. Não. Vai depender da forma como ela age, porque o dinheiro é uma bênção. O dinheiro bem aplicado é uma bênção para aquele que está responsável por aquela fortuna. Ele pode, com o dinheiro que ele possui, auxiliar a milhares de pessoas, dando empregos, criando empresas, criando obras, condições para que muitas pessoas possam se manter com dignidade. Mas Lucas fala dessa forma principalmente naquela época que os ricos não tinham nenhuma compaixão. Eles se preocupavam muito em manter a sua própria riqueza. Com escravos, havia escravidão, eram prepotentes. E Lucas continua dizendo: ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Nós sabemos, Kardec pergunta, e os benfeitores amigos respondem a Kardec: qual a prova mais difícil? A prova da pobreza ou a prova da riqueza? E eles dizem a Kardec que a prova da riqueza é muito mais difícil, porque a riqueza pode conduzir a pessoa à prepotência, à vaidade, ao orgulho. E a prova da pobreza vai fazer com que aquela pessoa aprenda a exercitar a humildade. Vai fazer com que aquele que ali se encontra naquela prova tenha que lidar diariamente, aprendendo a evoluir de uma forma mais tranquila. Porque, como ele não tem o poder do dinheiro, ele não vai poder exercitar a prepotência, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, que são chagas que ainda se encontram presentes no nosso planeta. Mas, queridos amigos, nós vamos ver, para quem está chegando, que foi chegando aos pouquinhos, hoje nós estamos iniciando, dando continuidade ao capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Nós vimos o item 1 e o item 2, que Kardec selecionou do Evangelho, do Novo Testamento. Ele selecionou uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus e uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, quando os evangelistas transcrevem uma parte do Sermão do Monte, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Felizes. Felizes os que sofrem, felizes os aflitos, felizes os que padecem fome, felizes os que são perseguidos pela justiça. Nós até agora falamos sobre esses dois itens do capítulo 5, item 1 e o item 2. E nós agora vamos começar no item 3, que aí são os comentários de Kardec
com relação a essas passagens do Evangelho. E ele vem falando da justiça das aflições, porque aí é que é importante agora podermos compreender, porque quando nós lemos a mensagem dos evangelistas e quando nós ouvimos que Jesus disse: felizes os que sofrem, bem-aventurados que sofrem, que passam fome, que são perseguidos, nós muitas das vezes temos dificuldade em poder compreender o que Jesus quis dizer com isso. Como pode ser uma pessoa feliz se ela está passando fome, se ela está sendo perseguida, se ela está sofrendo? E aí agora Kardec vem nos auxiliar nessa compreensão desses evangelistas. E ele vai falar sobre a justiça das aflições. Ele vai nos mostrar que essas aflições, elas não estão fora de uma justiça de Deus. Porque Deus é amor, Deus é perfeição, Deus é bondade. Ele não permitiria aflições, dores, se não fosse dentro de uma justiça. Não podemos acreditar que Deus possa privilegiar alguns em detrimento de outros. Nós sabemos que existem doutrinas, a doutrina da graça, que acredita que Deus, num determinado dia que estava de bom humor, falou: todos esses que vão nascer hoje podem fazer o que quiser, porque eles já estarão salvos. Ora, que Deus seria esse? Um Deus parcial? Mas Kardec vem dizendo no capítulo 5, no item 3, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Jesus, ele não disse que aqueles homens que ali o estavam ouvindo, naquele sermão ali do monte, que eles ficariam bem. Ele traz uma mensagem de fé e de esperança, mas ele não diz: amanhã vocês já não estarão sofrendo. Não. Kardec diz: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Quem ouviu ontem a nossa preleção das segundas-feiras, um novo começo, nós falamos sobre essa transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quem desejar, quem não assistiu, aproveite, entre lá na nossa playlist palestras, está lá, um novo começo. A palestra que foi dada ontem, 28 de dezembro de 2020, para que nós possamos compreender melhor esse momento atual que a humanidade vem passando. E ele diz: somente na vida futura, as compensações que Jesus promete aos aflitos é que vão acontecer. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É lógico, como que nós podemos entender isso com muita facilidade? É difícil. E Kardec diz assim: dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Queridos amigos que nos acompanham, nós vamos dar continuidade a esse questionamento de Kardec.
porque sofrem uns mais do que outros. Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num planeta onde as dores, as aflições ainda se fazem presentes. Mas por que sofrem uns mais do que outros? Nós vamos responder a vocês somente no ano que vem, somente em 2021. Mas não se preocupem, a próxima terça-feira já estamos em 2021. Na próxima terça-feira nós daremos essa resposta, porque sofrem uns mais do que outros. Queridos amigos, já são 20 horas e 25 minutos e nós estamos preparando espiritualmente o ambiente de cada um que nos acompanha e mesmo para aqueles que agora se encontram nos leitos dos hospitais, para que eles possam ser assistidos, para aqueles irmãos também que desencarnaram nesses últimos dias. Essa preparação espiritual vai nos envolvendo para que a gente possa, daqui a 5 minutos, participarmos da nossa reunião de tratamento, a nossa reunião de irradiação e vibração. E nós convidamos a todos que se encontram conosco, que desejarem ser tratados, encaminhem nome completo, endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. Nós colocaremos o nome na reunião de tratamento e a equipe espiritual, dirigida por Dr. Bezerra de Menezes, e os trabalhadores da nossa casa espírita, juntos, vamos trabalhar em benefício de cada pedido que chega até nós. Nós vamos encerrando, convidando a todos, agora que estamos de recesso, nós vamos desejar um ano de muita paz, de muita harmonia, de muita fé, de muita esperança, de muita coragem, de muita dedicação, de muito desejo que o Evangelho do Cristo possa estar sempre nos nossos corações. E nós, desejando toda essa paz para esse novo ano que se avizinha, nesse momento de recesso que nós nos encontramos, nós estamos fazendo somente 3 lives por semana, domingo, segunda e terça. Então, nos encontraremos domingo às 20 horas, terça às 20 horas, domingo às 20 horas, segunda às 20 horas e terça às 20 horas. No domingo é o Evangelho no Lar, na terça-feira é a nossa palestra da semana e na próxima terça-feira, na segunda é a palestra e na próxima terça-feira é o nosso estudo do Evangelho, dando continuidade para saber por que uns sofrem mais do que os outros. E aqueles que desejarem, que ainda não conheceram os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha, façam comentários, vamos semear essa luz. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram, SEAC Olambra, juntos podemos muito. Vamos juntos nessa grande rede do bem, de amor, de fraternidade. Um beijo, paz a todos, muita alegria nos corações. Sueli desejando uma abençoada noite a todos e um início de ano com muita harmonia, paz e amor. Que seja, Sueli, queridos amigos, faltam apenas 1 minuto. Lembre da garrafa, 2 litros de água para ser magnetizada,
para ser tomada 5 vezes ao dia, sempre com gratidão nos corações. Até domingo, com as bênçãos de Deus. Até o próximo ano. Feliz Ano Novo para todos vocês. Mas estamos aqui. Qualquer coisa, mandem um WhatsApp para nós. Vaninha também, desejando paz e luz a todos. E o WhatsApp é o 1999 341 6316. Paz a todos. O Arnaldo está fazendo aí uma comida, Arnaldo, é isso? É o Arnaldo com uma frigideira? Eu acho que é. Arnaldo, eu nem estou vendo direito, acho que é isso. Paz a todos, paz a todos. Vamos começar o nosso trabalho.